Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui dar uma continuidade aqui já falamos rapidinho sobre a independência dos Estados Unidos, né? Coloquei no vídeo para quem não fez. Isso aqui também é para quem não conseguiu fazer, tá, pessoal? Para quem já entregou a apostila, tudo bem, mas tem pessoas que não conseguiu ainda, tá? Então eu vou falar aqui, fazer um comentário bem rápido, né? Porque para não ficar muito longo, né? Então a Revolução Francesa nós vamos comentar hoje, né? A Revolução Francesa, pessoal, é um dos maiores acontecimentos do século XVIII, né? Ela vai influenciar o comportamento de diversos países, né? Então, como é um assunto longo, independência teve mais ou menos essa revolução, né? Ela vai estender em torno de 10 anos, né? De 1789 a 1799, mais ou menos. Então, ele é um assunto bastante longo. Aí eu vou tentar fazer uma síntese, né, só para vocês entenderem melhor aqui, para poder resolver essas atividades aqui, tá? Então vamos lá, eu vou usar aqui um slide só para a gente ir seguindo aqui os passos, tá? Tá, então qual que é a importância, pessoal, da Revolução? A importância dela é que ela marca, né, a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tá? E ela foi inspirada nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade entre os povos, né? Ela é o marco divisor da derrubada do absolutismo da Europa, né? A partir da eliminação da dinastia do poderoso rei Luís XVI, o rei Sol, várias outras dinastias na Europa serão derrubadas também, tá? Então a Revolução Francesa é muito importante, né? Por causa disso, ela é bastante abrangente e longa, né? São 10 anos de Revolução. Bom, como que estava a França, pessoal, antes da Revolução? Então a França estava passando por uma crise agrária, resultado da estiagem que assolava a França nesse período aí, né? Provocando fome na população, que era muito dependente da agricultura. A França estava passando também por uma crise financeira devido ao seu envolvimento em diversas guerras, né? Ajudando outros países. Por exemplo, a Guerra dos 7 Anos, né? Que ela ajudou. Essa crise financeira e agrária refletia mais nos povos do que no clero e na nobreza, né? Que eram grupos privilegiados que viviam do luxo e não pagavam os impostos. A sociedade francesa estava dividida em 3 estados, estamento, né? O primeiro estado estava o clero, que tinha o domínio religioso e 1/3 das terras, né? Pertencia à igreja, e tinha isenção de impostos. Já o segundo estado estava a nobreza, né? Que tinha isenção de imposto, e o rei estava nessa classe social aí, né? Nesse estamento. E o terceiro estado era composto por mais de 98% da população que estava sofrendo com a situação da França, né? Nesse período de crise aí. Estavam os girondinos, que era a alta burguesia. A alta burguesia não estava nem sofrendo, quem sofria mais era a população pobre, né? Porque a alta burguesia ele queria era poder político, né? Os jacobinos, que era a baixa burguesia, era um grupo bastante radical. Os camponeses, que sofriam com uma crise agrária. E os sans-culottes, que era composto por artesãos, pessoas desempregadas, trabalhadores urbanos, né? Sabendo dessa crise, o primeiro e segundo estado vão reunir para tentar resolver a crise. Eles tinham medo que essa crise, né, chegar até eles, tá? O primeiro estado então vai convocar aqui uma Assembleia Gerais, né, que foi convocada pelo rei em maio de 1789. Aí o terceiro estado também foi convocado, né? Foi representado pelos girondinos e os jacobinos. E tinha essa assembleia, pessoal, tinha a finalidade de resolver o problema da crise da França, tá? A assembleia já havia 175 anos que não tinha sido convocada, né? Então isso foi um grande acontecimento naquele período lá, né? Convocar a Assembleia Geral dos Estados Gerais, né? A votação seria um voto por estado. Então
somando o voto do primeiro e segundo estado, somaria 2 contra 1 do terceiro estado, tá? O que acontece, pessoal? Se essa votação fosse por representante, evidentemente que o terceiro estado teria mais representante do que o primeiro e o segundo estado juntos, né? Você vê com o primeiro e o segundo estado foram espertos, né? Eles aceitaram a votação por estado. Quer dizer, a soma do deles daria 2, com um do terceiro estado eles perderiam. O terceiro estado perderia, tá? Então foi decidido que o primeiro estado não pagaria imposto, tá? Primeiro e segundo estado não pagariam imposto e o terceiro teria aumento tributário. Olha só, pessoal, o que foi decidido nessa Assembleia Geral, né? Então o terceiro estado isolou-se, quer dizer, não aceitou essa situação. Eles isolaram numa Assembleia Nacional Constituinte e decidiram separar desse modelo desse governo absolutista, impulsionando pelos ideais iluministas, né? Ele resolve criar um governo para eles, baseado nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, tá? Então, o que vai? Aí começa a Revolução, né? Então, a partir do dia 14 de julho de 1789, ficou decidido que eles iam derrubar o rei, o terceiro estado, tá? Ocorre a invasão e a queda da Bastilha, aí começa a revolta, né? A queda da Bastilha. Essa Bastilha era uma prisão onde os reis franceses prendiam seus oponentes, né? A partir de então, eles conseguem destronar o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta. O terceiro estado cria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirado nos ideais iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade. A França transforma numa monarquia parlamentar. Nesse período vai haver a separação entre a Igreja e o Estado. Em 1791, o rei que estava preso tentou fugir para outros países que eram absolutistas, né? Mas foi reconhecido e preso novamente, condenado à morte. Em 1792, foi formada a Convenção Nacional, em que os problemas nacionais fossem discutidos e debatidos numa convenção. Temos então os girondinos, que sentavam à direita da convenção, os jacobinos, que sentavam à esquerda da convenção, daí surge o conceito de esquerda e direita. E planície centro, tá? Então essa situação que a gente vê na política hoje de o cara é de esquerda, o cara é de direita, o cara é de centro, vai surgir exatamente nesse período lá na França, na convenção. Por isso que eu estou falando que a Revolução Francesa foi bastante abrangente e influenciou vários países, tá? Nesse contexto destaca o grupo de jacobinos liderado por Robespierre, né? Robespierre transforma o período que vai de 1792 a 1795 numa espécie de ditadura ou período de terror, né? Nesse período vai ser criado o Tribunal Revolucionário, com a perseguição de todos aqueles oponentes da Revolução. Nesse período, Luís XVI e Maria Antonieta vão ser guilhotinados. O girondino e a planície alia-se para aplicar o golpe denominado o Nono Thermidor, reação terminadoriana, né? Girondino no poder de 1795 a 1799. O girondino estabelece o voto censitário, que seria aquele voto por renda, né? O povo que ajudou a ele subir ao poder acaba sendo traído, né? Quer dizer, a população não é todo mundo que ia ter renda para votar. Esse período ficou chamado de Diretório, em que 5 diretores governavam a França. Nesse período vai haver um grande investimento no exército francês para assegurar a soberania da França em uma possível invasão dos países absolutistas. Nesse período surge a figura de Napoleão Bonaparte, que reivindica o poder em 1799. A partir daí surge o período napoleônico. Tá ok, pessoal? O período napoleônico que nós vamos estudar depois. Vamos ver aqui voltar aqui na apostila para a gente continuar aqui. Bom, nós já comentamos disso aqui de uma forma lá no slide, de uma forma bem rápida, né? Então aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo vai ter as questões, né? Vamos ver aqui. Então aqui, ó, nós temos a primeira questão para responder, como estava organizado socialmente a França, né? Comentamos lá.
Qual foi o suporte ideológico que serviu de inspiração para o terceiro estado promover a revolução? Tá? O terceiro é para responder também como estava a França em termos econômico, político e social. Quantos tempo demorou a Revolução Francesa? A quinta também para explique as fases da Revolução, né? Qualquer coisa você vê aí na apostila, segue por lá, tá ok, pessoal? A sexta também para responder. A sétima aqui para você marcar a alternativa correta. A oitava também, né? A nona, tá? Então são esses aqui, pessoal. Eu vou deixar essas questões no Google Forms. Aquelas pessoas que não conseguiram fazer ainda essa primeira apostila, sentiu dificuldade, desistiu, ele pode fazer lá. Eu vou colocar no grupo lá, ele clica em cima do Google Forms, ele responde por lá e me envia. Depois ele passa para a apostila e entrega na escola. Tá ok, pessoal? Então tá bom. Depois a gente continua falando aí nos grupos. Tá? Até mais, então.